coragem de sair do padrão. Tudo começa quando Pedro diz a seguinte frase: Senhor, se és tu mesmo, mande-me ir ao teu encontro sobre as águas. E essa frase está lá no Evangelho de Mateus. Mas repare, Pedro não pede para que Jesus venha até o barco. Ele pede para ir até Jesus. E o ser humano tende sempre a pedir a Deus para que ele entre no lugar confortável dele. Mas Pedro fez o contrário. Ele pediu permissão para Jesus para sair do lugar seguro, sair da sua zona de conforto, da sua identidade antiga. O barco representa controle, lógica, previsibilidade, aquilo que você já domina. Mas o crescimento espiritual, emocional e até mesmo financeiro quase sempre exige atravessar territórios desconhecidos que você ainda não entende e não domina. Então Pedro começou a andar sobre as águas. E isso já quebra todas as leis naturais. Mas o texto diz algo ainda muito mais interessante. Ele diz assim, ele reparou no vento. E aqui aconteceu algo extremamente humano, porque a mente de Pedro começou a fazer cálculos. E ele dizia, isso não faz sentido. Eu posso morrer aqui, isso é impossível. O vento está muito forte e eu estou no meio do mar. Ou seja, a lógica começou a competir com a fé de Pedro. E muita gente acha que Pedro afundou porque ele não tinha fé. Mas não é tão simples assim. Pedro afundou porque a atenção dele mudou de foco, mudou de direção. Aquilo que você foca ganha força dentro de você. Enquanto Pedro focava em Jesus, ele caminhava tranquilamente, mas quando ele focou no caos, ele afundou. E isso acontece na nossa vida real o tempo todo. Quando Pedro começa a afundar, ele grita, Senhor, salva-me! Jesus imediatamente estende a mão e depois ele diz algo bem interessante, que parece ser uma crítica, mas na verdade é uma revelação. Ele diz, homem de pouca fé. Por que duvidaste? Por que duvidou? E essa pergunta não é uma acusação. É como se Jesus estivesse dizendo assim a Pedro, você já estava lá no meio, você já estava andando sobre as águas, ou seja, a capacidade já estava em você naquele momento. Mas só que o medo de Pedro fez ele esquecer quem ele era enquanto estava conectado com Jesus. E isso é humano. Quantas vezes a gente começa a fazer algo, a gente toma uma decisão, um projeto, um chamado, uma mudança de vida e no meio do caminho o medo toma conta, fala mais alto que a convicção. E o detalhe que muda tudo isso, 11 discípulos ficaram dentro do barco. Eles estavam seguros, protegidos, sem risco nenhum, mas não viveram o milagre que Pedro teve o privilégio de viver. Então preste atenção nisso. O maior problema não é a tempestade. O maior problema é quando você permanece em um lugar que já não comporta mais quem você se tornou. E Pedro entendeu isso. Enquanto todo mundo ficou no barco, ele percebeu que precisava acessar algo muito além. E talvez hoje Deus esteja te mostrando exatamente isso. O ambiente onde você está inserido pode ter sido importante um dia, mas hoje já não seja mais o lugar onde o seu próximo nível vai acontecer. E para viver novos territórios, você vai precisar ter a coragem de fazer o que Pedro fez, sair do barco.